11 horas e 12 minutos. Você que está acompanhando aqui a nossa programação, muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Nós vamos juntos a partir de agora trazendo muitas informações, e hoje o nosso bate-papo é com o secretário de Educação, Mauri Vierbick. Vai trazer umas notícias importantes para vocês, vários assuntos sobre a educação, e você pode acompanhar a nossa programação através do seu rádio 90.1 da Alexia. Você pode perguntar aí: Alexia, quero ouvir Rádio Integração FM 90.1. Ela vai tocar para você. E claro, podemos também acompanhar aí pelo Facebook, tá? Pelo Facebook você acompanha a Rádio Integração FM através do Facebook, Rádio Integração FM 90.1. Você vai acompanhar aí o nosso bate-papo de hoje. Já está aqui nos nossos estúdios Mauri Vierbick. Vamos dar uma regulada no microfone. É isso, aí ó. Mauri, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal Destaque News. O Mauri, sempre que a gente convida, ele tá aqui trazendo as informações, e hoje nós temos assuntos importantíssimos para trazer para vocês. Mauri, seja bem-vindo ao Jornal Destaque News. Bom dia. Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Integração, os ouvintes e os telespectadores, né? Bom dia aí, eu estou aqui, faz parte do nosso trabalho também prestar contas e esclarecimentos para a população, né, Adriano? Mauri, a gente sabe aqui que você tinha comentado com a gente sobre reformas, né, de educação aqui de Chapadão do Céu, né? A reforma do CEMEI Exerci. Na reforma aí, uma das turmas eram para ir para o antigo projeto Florescer, e parece que o que eu fiquei sabendo agora não vai mais, né? Não, Adriano, não vai. A gente estava desde o começo do ano programando ir para lá, esperando sair a licitação para reforma do CEMEI Exerci, e tinha deixado algumas salas reservadas lá, realocou professores e funcionários para as outras escolas. E aí, quando a gente foi fazer mudança lá, a gente achou escorpiões. E aí o pessoal da creche lá, monitores, pais, ficaram preocupados. Então a gente entendeu a preocupação deles e fez uma realocação, uma redistribuição desses alunos. Deixamos lá a escola, passamos até alguns venenos lá para combate, né? Mas às vezes ele demora, e já por prevenção e precaução mesmo, não vamos deixar as turmas irem lá até acabar a reforma. Então a gente realocou, redistribuiu entre as escolas do município e pediu aí um suporte da Micael. Então a gente vai levar algumas turmas na Micael, 2 salas, matutino e vespertino parcial. A dona Amélia vai receber uma turma de jardim integral, e a Flores do Cerrado 3 turmas de jardim integral. Enquanto isso, os berçários e maternal lá da Cleci vão receber o maternal e o berçário, porque uma turma dos maiorzinhos, como a gente chama, que é do Jardim 2, vai ficar na Escola Jane, que é ali próximo. Então é um movimento que a gente fez aí em conversas com funcionários, com diretores, com coordenadores e com pais para melhor atendimento. A gente teve até uma reunião na sexta-feira na Câmara e contou com uma grande presença de pais para explicar, falar como que vai acontecer, e foi a melhor forma que a gente achou no momento, até terminar a construção lá do CEMEI. A reforma, na verdade, que ele vai levar aí uns 3 meses, 2 meses, 3 meses, a gente acredita que já consegue colocar as crianças nos CEMEIs do berçário. Daí até o final do ano acho que a gente já volta com o jardim 1 e 2 para recepcionar as crianças com melhor comodidade e conforto. Também é falar, Adriano, que a gente está fazendo aquela reforma porque o CEMEI mais antigo do município é o CEMEI Exerci. Antigamente, quando ele foi construído lá na época do seu Alberto, que era a dona Nadir, que é a grande incentivadora que começou, depois o Joênio e o Pedro Pipoca, quando eram prefeitos, que finalizaram. Ele já tem quase 30 anos e foi feita uma emenda, foi feita uma mexidinha lá, mas não foi feita uma reforma grande. Não teve, não. Cerca de
8, 10 anos atrás foi feita uma emenda, mas a reforma na parte principal não teve. E estava chovendo, infiltrando na laje, a gente ficou com medo de ceder a laje, tudo. Daí a gente está reforçando a estrutura, aumentando, modificando o telhado, vai colocar um telhado com aquelas isotérmica, então vai ficar muito bom, vai fazer uma reforma nas janelas. E aí depois tem umas salas que vão ser feitas aí gradativamente, um mês e pouco uma, depois a outra, mas num primeiro momento a gente já consegue receber os alunos do berçário e depois aí mais pro final do ano retorna os do jardim, aí volta a programação normal. Mauri, agora qual foi o motivo aí de não descer os alunos ali? Principalmente dos escorpiões, né? A gente ficou com medo de ter escorpião lá e sofreu um acidente com uma criança. A criança tomar uma picada de escorpião geralmente é letal, né? É uma coisa que tu não tem um veneno como o soro antiofídeo, né? Que aplica, fica 2, 3 dias. Tem certas crianças que ele causa mortes mesmo. Ah, tá. E com esse motivo então fez essa distribuição nas escolas. A gente está fazendo um combate lá para ver se elimina o escorpião. Se eliminar, a gente vai ver o que faz com aquelas partes lá, porque é uma estrutura muito boa que tem lá embaixo pra gente poder usar em alguma outra questão, alguma outra secretaria, sei lá, vai ter algumas salas, uma estrutura boa lá também. Agora, esses alunos que estão acostumados ali com os professores dali, eles também vão ter que ter uma adaptação, porque uma reforma dessa não é do dia pra noite, né? Isso, a reforma do berçário ele vai levar cerca de 2 meses e meio a 3 meses. Mas os próprios professores vão fazer o atendimento, só que em outra escola, né? Vai ser os mesmos professores? Os mesmos professores, então mas muda o ambiente. Então, às vezes, ele está acostumado naquela salinha aconchegante dele lá. A outra também é aconchegante, muito boa também. Estrutura que a gente tem, graças a Deus, na educação aqui do município é muito boa, mas não é a mesma salinha. É que nem você ter a tua casa e ter que ficar na casa de outra pessoa aí 1 mês ou 2. Não é a tua casa. Você fica, adapta, mas não é a tua casa. Então, quando estiver pronto, reformado, a gente retorna. Tá certo, então essa distribuição de turmas do CEMEI Exerci, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Vou falar da redistribuição das turmas, né? Isso, Então, assim, o berçário 1, 2, 3 e o maternal vão para a escola pra creche, pro CEMEI Cleci Braganholo. Então fica lá no bairro Acalanto. Lembrando aos pais aí, a comunidade, que assim que estiver pronta essa parte da nossa obra, que ela vai ser feita toda a estrutura coberta, mas daí nós vamos fazer uma parte, já deixar pronta para retornar os berçários, provavelmente aí no final de setembro, se tudo der certo, né? Porque obra, a gente acha que dá tudo certo, mas a gente já está jogando uns dias a mais. O jardim integral rural 1 e 2, que é aqueles alunos que vêm da fazenda, que vêm de ônibus, vão ficar na Flores, porque o próprio ônibus já vem da fazenda e já para descer alguns alunos, então vai deixar esses alunos também de 4 e 5 anos na escola Flores. O integral urbano, que é o jardim 1, aquelas crianças de 4 anos vão ficar na Flores do Cerrado. A gente procurou deixar o mais perto possível do CEMEI Exerci. A Micael vai receber os parciais, o jardim 1 e 2 parcial, que é o matutino e vespertino. O jardim 2, que é do Cleci, vai passar para a escola Jane Rigodanzo para atender os berçários lá. E isso provisório, né, gente? Depois eles retornam para a escola, para o CEMEI Cleci. E o jardim 2, que é os maiorzinhos, a escola Dona Amélia, que vai receber eles, tá? Também aqui reforçar aí para os pais que futuramente aí a gente até pode pensar em colocar uns jardins lá na Flores do Cerrado, porque ela é uma escola que é dentro da designação dela como escola de educação infantil e ensino fundamental. Então talvez a gente pode até atender essas crianças da fazenda e depois abrir mais turmas no CEMEI Exerci para ano que vem. E também falar pro pessoal aí que um pouco do transtorno a gente já tinha antes
tentado ajeitar, mas infelizmente a nossa diretora lá da CMEI Exerci faleceu, e causou aí uma comoção muito grande na comunidade escolar de lá, e a gente teve que, bem nessa reforma, nessa ampliação, nessa mudança, ficou sem diretor. E aí a Marinice, que era coordenadora, a Juliana, ajudaram muito a gente nesse período de transição, e hoje a gente nomeou a Cleide Bortolazzo como diretora. A Cleide, ela já era coordenadora lá na Dona Amélia e ela vai ser diretora. Também lembrando que para ser diretor de uma instituição de ensino no município, a pessoa tem que passar por uma prova e se qualificar nessa prova para poder ser diretora. Então a Cleide passou pela parte pedagógica, fez o concursinho para diretora e agora ela foi nomeada diretora. Ela já tem uma experiência grande ali como coordenadora, então agora de direção é um pouquinho diferente, mas a coordenação que ela já tinha antes como diretora já vai ajudar muito nessa coordenação, nessa direção da escola. Mauri, esse roteiro, né, dos ônibus que leva para Micael, como vai funcionar? Bom, o único local que vai ter roteiro para ônibus vai ser o da Micael, porque ele já é um roteiro existente, então não vão ser criados novos roteiros, porque os ônibus estão vindo da fazenda e não tem tempo hábil para fazer os outros roteiros, e as criancinhas pequenas de berçário não tem como colocar no ônibus, porque eu teria que ter um banco adaptado para cada bebê, não tem como colocar num ônibus, nem a prefeitura comprar agora. Mas esse roteiro da Micael já tem, então os pais que querem, já tem um outro roteiro que leva as outras crianças para lá, então os pais da Exerci também vão ser encaixados nesse roteiro de ônibus, que ele sai do Sol Nascente, lá em cima tem um ponto de ônibus lá próximo à academia, aí vai pro Acalanto, que tem 2 pontos, um ali próximo à igreja e outro próximo ao supermercado. No Terra Nova também tem um ponto de ônibus próximo à caixa d'água, o Manilha, que é ali próximo à padaria, próximo à feira coberta. Depois o parquinho do Quinca, que é ali bem na divisa, próximo à divisa do Expansão com o Quinca, tem um parquinho ali naquele parquinho. Depois no Cantinho do Céu foi feito um ponto de ônibus. De lá ele vai pro Viva, que era a antiga creche da Dona Nadir, e de lá ele vai pra Câmara, que tem um pontinho de ônibus, e pro CMEI Exerci. Aí quem mora próximo pode deixar as crianças lá, que a gente vai estar levando para a escola. Nessa primeira semana a gente está orientando, se os pais puderem ir lá na Exerci, deixar os alunos lá pra gente fazer um crachá, organizar pro própria criança depois, e o motorista saber onde é que cada um desembarca no começo, porque às vezes a própria criança não sabe direito onde ela mora, porque ela tem 4, 5 anos, né? E ela com aquele crachazinho, o motorista na hora de parar, ele lê e vai saber qual é o local de desembarque, né? Eu quero avisar para os nossos telespectadores que estavam acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook que não estava saindo a imagem, agora já está solucionado o problema. Foi um problema de transmissão aqui, agora tá tudo ok, mas o link que o professor passou para vocês aí, o secretário passou, pode acessar que tá ao vivo aí pra gente, tá bom? Agora, vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa? Vamos falar de festa aí, vamos falar de festa sobre a Flores do Cerrado, né? Que faz a festa em agosto, que é a festa agostina, que tem a festa junina e tem a festa agostina. Você viu que antigamente só tinha 1 ou 2 escolas para fazer festa, que hoje já tem 6 do município, 2 que é de educação infantil, que são conveniadas, mais o alicerce, mais o já são 10. Daqui a pouco vai ter festa setembrina. Já não cabe para todo mundo. Então, agora passou a temporada das festas juninas, né? Teve em todas as instituições, menos na Exerci, que os pais até na reunião estavam cobrando, porque cobraram uniforme, e a gente vai organizar lá para fazer pelo menos uma festinha interna para aquelas criançadas dançar e para os pais participar e comprar alguma guloseima lá até para ajudar a escola aí quando precisa para alguma coisinha ou outra, né?
Então agora a da escola Flores do Cerrado vai ser no dia 8 de agosto, né? A festa agostina, né? Que a gente fala. Dia 8 vai cair numa sexta-feira, se eu não me engano. Dia 8 de agosto? Numa sexta-feira. Né? A gente vai fazer a festa na sexta aí, porque tem muitos pais da fazenda, às vezes para eles fica meio difícil deslocar e ir pra escola também. Fica o dia inteiro mexendo com quitutes, doce, armação, montagem de tenda, barraca. A gente está tendo uma ideia aí com a Secretaria de Cultura e com a Secretaria de Obras de ano que vem fazer todas as festas lá na praça de eventos. Reunir todos e fazer uma só. Isso. Aí não vai ser uma só, vai ser cada escola vai usar uma data, porque a nossa dificuldade hoje é, como antigamente, como era menos escola, era fácil. Hoje, às vezes a Secretaria de Obras passa a semana inteira montando barraca, montando a parte elétrica, parte hidráulica de uma festa. Numa escola. Depois sai e vai para outra. Sai e vai para outra. E aí a gente já pensando todas as escolas reunir, colocar as bandeirinhas, já montar e deixar uma estrutura com aquelas barracas. Cada escola faz seu dia. A escola escolhe um dia. Eu quero fazer na quinta, quero fazer no sábado, ou se tiver 2, 3, quiser fazer no mesmo dia, que daí diminui a estrutura, porque a própria pré-escola às vezes para um pouquinho do serviço para mexer na estrutura da festa junina. Então eu morei numa cidade, Maurício, não te interrompendo, desculpa aí, Iviema, no Mato Grosso do Sul. Lá na época que eu morei lá tinha 4 escolas municipais e uma escola estadual. O que eles faziam? Tinha um local, centro de eventos, eles faziam uma festa só. Aí cada escola colocava, você tinha lá 6 escolas, tinha 6 barracas de quentão, 6 barracas de pipoca, mas era uma festa grande e era 2 dias de festa, né? Eles faziam na sexta e no sábado 2 dias de festa com todas as escolas, né? Pode talvez as escolas o pessoal está ouvindo e falar assim, mas vai diminuir nosso faturamento. Talvez possa diminuir ou talvez não, porque 2 dias de festa com todas as escolas se torna um evento maior, né? Geralmente a gente observa que nessas festas cerca de 60 a 65% são dos pais que vão lá porque eles querem ver os filhos e acabam comprando, e os outros 35% são o pessoal que gosta de ir em tudo que festa. Ir lá curtir lá. Ir lá curtir mesmo. Então eu acho que a arrecadação, a gente pensou em fazer uma festa única mesmo, em 2, 3 dias aí, tá olhando, a gente tá, a princípio, que os diretores e professores e outras pessoas fazer uma festa por cada instituição. Né? Porque nós temos ali uma praça bonita de eventos, né? Organizar ali, tem espaço para todas as escolas colocar barracas. Isso, e faz uma festa grande no lugar central, né? Que vem todo. Inclusive aquela festa de Campina Grande, que é uma das festas maior de festa junina, ela foi assim, né? A festa junina lá é realizada com todas as escolas num local só e se tornou uma festa gigante, né? E a gente tá vendo, que nem a gente sempre fala, a gente faz um projeto piloto, se der certo continua, se não der a gente repensa, porque nada é definitivo, né? A gente tem que sempre estar pensando em melhorar. O nosso problema é que às vezes tu precisa montar uma parte elétrica na cidade, tá os eletricistas montando nas escolas e deixa de atender às vezes o que a população precisa, entendeu? Então monta uma só. Nada impede que a escola faça, porque às vezes a escola faz, mas daí às vezes vão ter que montar a estrutura, né? Mauro, agora sobre ali a escola Jane, a gente sabe que ali tem algumas regras diferentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a escola Jane. Bom, dias atrás a diretora estava aqui, né? A Marlene. Falando, né? A diretora e o diretor, né? Nós temos uma diretora e um diretor militar. Para você ser o diretor militar lá, você já teve que, ou a pessoa, cargo tem que ter passado por uma instituição militar. Então ele já foi do exército também, e a Marlene tem a parte pedagógica. Então a gente tem uma série de regras lá, que é hino nacional, o hino de Goiás, os alunos aprendem o hino, aprendem a ficar em forma, aprendem todas aquelas partes que na minha época, antigamente, a gente já tinha que fazer escola independente de ser militar ou não. Quando eu estudei, antes de entrar, tinha um dia da semana que cantava o hino nacional. Eu sou professor de história, meus alunos têm que aprender, cada série eles aprendem um hino diferente. Tem o hino da independência, tem o hino de Goiás, tem o hino nacional brasileiro, tem
o hino da bandeira, tem o hino da República. Então todos que foram meus alunos estão ouvindo já sabem, eles tinham que decorar, ensaiar e cair até na prova. Porque se a gente pegar a nossa reportagem, sair na rua aí perguntando, pedir pra pessoa cantar pelo menos um trechinho do hino nacional, o pessoal só sabe aquele Ouvira do Ipiranga e mais nada. Mas então a gente está resgatando isso, nossas escolas estão fazendo, a Flores do Cerrado também está entrando nessa. Então a gente tem uma série de normas e regras, e uma dessas normas e regras é aprender os hinos cívicos. A outra, o jeito de comportamento, o jeito de se deslocar lá dentro da instituição, ou se forem para fora da instituição, já tem todas aquelas regras de um atrás do outro. Agora veio o uniforme, então a gente está cobrando o uniforme, né, que seja feito o uso do uniforme. Tem um dia lá que tem até saia que não é a calça, né? Esse dia até a mamãe estava reclamando que estava muito frio, né, de usar. Então a gente está tentando ajeitar. A gente vê muito em filmes, colégios militares que tem regra até no cabelo, né? Isso, então a gente ali já está cobrando, né, que seja o cabelo amarrado, o menino cabelo curto, ajeitadinho. Dias atrás eu fui na escola, peguei os meninos com os cabelos grande demais, eu não quero cortar o cabelo. Gente, tudo bem, você não é obrigado a cortar o cabelo, mas aquela escola, a regra é aquela. Então, se tu não se adequar à regra, tem outras escolas, que nem a Dona Amélia e a Flores, que tá lá aberto, mas a nossa lá militar já foi feita dessa forma. Dessa forma. Você não é obrigado a matricular, não é obrigado a estudar lá, mas a regra daquela escola tem que ser seguida, porque ele tem um regimento que foi feito baseado numa escola militar. Então, cívico-militar, na verdade, porque se fosse militar ainda era mais puxado, né? Ia ter marcha todo dia e outras coisas além. Então essa cívico-militar, ela tenta montar um pouquinho de cada, né? Tem a diferença. Agora, eu tenho uma pergunta. O Mauri é professor de história, né? História. Vou fazer uma pergunta pra você, que esse dia me perguntaram aqui: por que dia 21 de abril se comemora o dia de Tiradentes? Que na verdade era a mulher que era dentista lá, né? Mas, e por que dia 22 de abril não é feriado para se comemorar a divisão, a descoberta do Brasil? Então, esse aí foi, quando é designado um feriado, eles tiram alguma questão para colocar. Foi feito dia 21 de abril, porque quando foi proclamada a República em 1889, 15 de novembro, eles precisavam um herói que tinha lutado pela República, porque estava tirando o império, que era um rei. Então lá em 100 anos antes, esse Tiradentes com outras pessoas tentaram proclamar uma república e não deu certo. Ele foi morto, esquartejado, e foi distribuído pela Estrada Real no caminho salgado para durar mais tempo, e ficou exposto, braço, perna, cada um numa parte da estrada. Então ele era um herói da República, né? Mas o descobrimento do Brasil foi dia 22, poderia ser dia 22. Mas na verdade hoje existe outro termo, não é o descobrimento, é a invasão. Né? Porque aqui já morava gente. Que nem você olhar a guerra da Ucrânia, né? A Rússia está invadindo, então não está abandonado. Chegando, conquistando, né? Está invadindo aqui também, não estão descobrindo, é que nem aqui. Foi uma espécie de achamento. Hoje já tem um outro ditado, é achamento do Brasil. Eles acharam o Brasil. E aí meio que invadiram, né? E aí foi por isso, né? Não era uma pergunta que fizeram esses tempos atrás, mas foi importante essa que você falou sobre o Tiradentes. Tem pessoas que acham que quem foi Tiradentes não sabe da importância. Então ele foi um revolucionário, então. Ele com outras pessoas lá, e aí um deles traiu todo mundo lá, porque ele queria o perdão de uma dívida que ele tinha, um tal do quinto, que era um imposto que era cobrado, e uma outra dívida das terras que ele tinha. Aí ele entregou todo mundo, daí ele foi absolvido, e os outros foram ou mortos ou degredados, tiveram que sair do Brasil. Uns foram pra África, outros ficaram 2-3 anos presos. Aí o Tiradentes, ele era um alferes, que era como se fosse um tenente hoje de cavalaria, e ele tirava dentes, era um dentista, mas não é o dentista que a gente conhece hoje, né? Tá com dor de dente, eu sei arrancar, ele ia lá e arrancava, por isso que ele tinha esse apelido, né? Mas era um oficial de cavalaria. Obrigado, Mauri, obrigado pela explicação, não só para mim, mas para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Agora, uma pergunta sobre o projeto Agrinho, né? Eu sei que foi comentado até no jornal aqui que já foi finalizado, né? Isso, a gente tá terminando agora, mandando para lá, aguardando o retorno aí
Quase todas as escolas participaram, montaram projetos ligados à área da agricultura. Por que a gente trabalha muito em cima? Porque nosso município é agrário. A gente vive da agricultura aqui. 95% dos nossos negócios é agricultura. Ou seja, o agro não para. Isso, não para. Então o comércio que gira também em cima da agricultura, né? Todos nós em cima da agricultura. Então a gente fez alguns projetos educacionais em cada escola, como hortas, plantio de árvores, produção de mudas, enfim, coisas que pudessem agregar e mostrar a importância do agronegócio para os nossos alunos. Além disso, a gente sai nos outros projetos que a gente tem em parceria com a Fundação Chapadão, que é a Tecnoagro, né? E o Se Liga na Fazenda, que é com as meninas do agro aí, que são as sucessoras dos primeiros fazendeiros que fizeram aqui. Hoje estão administrando as fazendas e os negócios dos pais e mostrando a importância. Então a gente junta tudo porque a gente sabe que sem o agro, principalmente no nosso centro-oeste aqui, né? Na música tem os meninos da pecuária, que tem as meninas do agro. As meninas do agro. E fora esses projetos, a gente trabalha vários outros projetos dentro da escola, né? A gente tem um projeto de leitura, tem projeto de visita a instituições militares, a museus, aquele lá de Campo Grande do Aquário, como é que chama? Outro dia eu tava vendo uma matéria muito bonita que lá ficou, hein, cara? Então a gente leva eles lá, leva no Parque das Emas, porque também tem a preservação ambiental. Então a escola é o lugar de você trabalhar diversos projetos aí educacionais, não só o Agrinho. O Agrinho é um dos nossos carros-chefe. Lá é o Bioparque Pantanal. Bioparque Pantanal. Muito bom, eu vou lá, nossa, eu não me canso de olhar aqueles peixes que tem lá. Mauri, há poucos dias atrás aí foi feita uma seletiva, né? Já foi finalizado dia 28 de junho. Como está o andamento para esse pessoal vir para cá? Então, essa seletiva, ela é em caráter provisório, a gente faz porque falta professores, porque pediram exoneração ou aposentaram. Então, eles vêm para cumprir um determinado período de tempo. Geralmente é um ano que pode ser prorrogado por mais um ano. Então, a gente fez a seletiva aí para séries iniciais, para história, para língua portuguesa e inglês, para educação infantil, para geografia. E vai estar colocando agora, a partir de amanhã, já tem alguns professores que já conseguiram deixar a documentação pronta e vão estar atuando aí na nossa rede pública de ensino. Dias atrás, no mês de maio, a gente já tinha feito uma seletiva e não foram todos os candidatos que passaram para preencher as vagas, né? A gente teve que fazer esse outro e agora todas as vagas foram preenchidas. Então, a partir de amanhã aí metade desses professores já estão aptos, né, a trabalhar, e os que não conseguirem fazer essa documentação até o dia 1º de agosto que já vão estar aptos para fechar o nosso círculo de professores na educação. Mauri, sabemos que a escola tem um papel aí central, né, na formação das nossas crianças, né? A rede municipal oferece uma estrutura de reforço escolar, atividades diferenciadas, né, para estimular o aprendizado. Os professores, né, são comprometidos com projetos de leituras, né, salas equipadas e também equipe dedicada. Mas ainda assim, há algo que nenhuma escola ainda, por melhor que seja, né, consegue substituir: a participação da família. Nossa, isso é muito importante. O que a gente quer é que os pais se façam presente na escola, que venham conhecer o professor do seu filho, que auxiliem em casa com tarefas quando puder, que ajude o seu filho, principalmente aquela criança de 6, 7 anos, para aprender a ler, escrever. Se ele aprender a ler bem, escrever bem, quando ele tem essa idade, lá na frente ele consegue caminhar sozinho. Então, família é muito importante, né? Que venha saber o que está acontecendo na escola, por que o aluno está indo bem em determinada disciplina, ou por que não está indo bem. Então, o pai é muito importante. O pai tem que estar presente sempre. Pai, que eu digo aos pais, né? O pai, a mãe, a família toda.
observe o caderno em casa, pegue um livro na biblioteca para ler, retire um pouco o celular. Às vezes eu saio no lugar e eu vejo que pais deixam muita criança com o celular, às vezes até para ele não dar, vamos dizer trabalho assim, trabalho, pai, né? Mas ele vai ficar uma pessoa que talvez não vai ter tanto conhecimento aprofundado se ele não tiver uma leitura de um livro ou de um livro didático. É importante que ele venha, tem as redes sociais, que ele acesse, a gente concorda com isso, mas o excesso de exposição de tela ele prejudica as vistas, prejudica o cérebro. E a leitura de um livro didático, um texto que o professor passa, ele vai ser importante lá na frente, porque essa criança, quando tiver seus 16, 17, 18 anos, for para uma faculdade ou tiver que trabalhar, ele vai dar conta de montar um projeto para ele trabalhar, ou vai dar conta de fazer o trabalho que for pedido para ele. Agora são 11h43. E a preparação para provas externas, Maurício? Bom, a gente está trabalhando diretamente que essas provas externas que tem as provas do governo estadual e do governo federal. O estadual do 2º e 5º ano, para a gente saber o que o aluno alfabetizou no 2º ano, porque tem o 1º e o 2º, e do 5º ano o que ele aprendeu daí do 3º, 4º e no 5º ano. Então a gente faz os simulados, trabalha em cima principalmente de raciocínio lógico e de contas, né? As 4 expressões, né? Soma, divisória, multiplicação e divisão. E também depois a gente tem as provas que é do IDEB, que é do 5º e do 9º ano. Eles fazem uma prova do MEC pra gente saber qual é a evolução no aprendizado que eles tiveram. A gente estava num crescente muito grande que desde que saíram as primeiras provas, aí aconteceu a pandemia, deu uma queda muito grande, porque não só aqui, né? No mundo inteiro foi. No mundo inteiro, Aqui a gente caiu, a gente achou até que ia cair mais, mas não caiu, porque a gente conseguiu trabalhar com as plataformas, Google Sala de Aula, o celular nessa parte foi boa, então, que nem eu falei antes, tem as coisas estudando positivas. Home office. Isso. Tem as coisas positivas e as negativas. As positivas do celular foram essas. E as negativas que às vezes o aluno olhava, visualizava, mas não fazia. Então agora a gente no último IDEB já voltou a crescer e agora espera nessa próxima prova, geralmente é em novembro, né, e o resultado só sai no outro mês, em agosto, mas a gente está muito otimista, está fazendo trabalhos aí alternativos, olhando. Só que eu tenho uma preocupação muito grande, Diogo. Eu estava lendo uma reportagem, não sei se foi sábado ou domingo, que o QI da população dos anos 2000, que começaram a ter muita exposição em tela, diminuiu. Então, se tu pegar o QI lá, QI é o quociente de inteligência de uma pessoa. Se você pegar uma média na década de 40, 50, 60, 80, ele foi cada vez crescendo mais, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Até os anos 2000 ele estava numa crescente que o QI médio era, por exemplo, 100. Hoje o QI está abaixo de 90, ele tá diminuindo, e um dos fatores é muita exposição a telas, né? O aprendimento. Tem tudo pronto, né? Tem tudo pronto e é superficial. Se pegar vídeos ou textos que eles são muito longos, a pessoa geralmente não quer nem olhar, prefere uma coisa curta, e isso não aprende você pensar. E hoje tem a inteligência artificial, né? Se joga lá, sempre eu uso também, não vou dizer que não uso, mas eu deixo um texto pronto para ele melhorar. Hoje a pessoa não quer fazer o texto pronto para jogar, já quer que o texto saia. Aí tu não aprende a pensar, raciocinar, e isso aí vai ser um problema futuro. É igual nós também no jornalismo. não vou falar que a gente não usa inteligência artificial, chat GPT, AI, a gente usa sim, mas é igual você acabou de falar. Igual há poucos dias agora o Rotary fez a entrega, o Rotary Club fez a entrega, prestação de conta de os produtos de cadeira de rodas, muleta, que foi uma parceria do Truco junto com a Secretaria de Esporte lá com o Júnior.
e eu faço o texto, deixo o texto prontinho. Depois do texto pronto eu passo lá só para me ver algumas correções, mas a inteligência artificial também não está 100%, que tem vezes que ao invés de corrigir ela bagunça, né? Eu peguei um texto, eu tô escrevendo eu tenho um livro de história do município e tô fazendo um outro livro em parceria com o Jota, que ele é da foto e eu sou do texto. Então o Jota, por exemplo, precisa de uma lavoura de algodão, o Jota vai lá, tira a foto, traz e eu monto o texto. Preciso do Parque das Emas, tira a foto e eu monto o texto. Então a gente está olhando. Eu peguei um texto lá que eu tinha feito, olhado, baseado em documento, fiz o texto, joguei. O texto ficou pior do que eu tava e não falou o assunto que deveria ser feito. Por exemplo, tá falando de A, ele falou de Z, não tinha nada a ver. Então tem coisas que é bom, mas tem coisas que é ruim. Eu vou aproveitar aqui, que eu não queria falar disso, mas já que tô tocando no assunto, a gente tá montando aí para ter mais uma estrutura aí de conhecimentos sobre Chapadão do Céu, porque quando sair um concurso público, as pessoas aqui já vão lendo, vão estudando para ter um conhecimento de algumas perguntas que provavelmente caem na prova sobre o município, e geralmente cai 2, 3 perguntas. Aí o pessoal daqui dá uma estudadinha para ter uma certa, vamos dizer assim, vantagem de conhecimento em relação a quem não é de fora. Eu vou te dar um exemplo. Numa prova da seletiva, eu perguntei lá os rios Jacuba e Formoso se juntam para formar qual rio, né? Que é o Corrente. Né? E tinha gente daqui que não sabia. Mas se eu coloco que a pessoa daqui já não sabe, aí me quebra no meio. Aí, por exemplo, os nomes dos mascotes lá, que é o Seu Limpo, a Dona Clarinda e o Chapinha. Aí tinha gente que também não sabia. Então, gente, vamos cuidar da nossa história aí e do nosso município, porque senão fica difícil. E o Cheiroso, né? E o Cheiroso daí já é o mascote que é do porquinho, da limpeza. Mas as emas... É o portal. É o portal, né? Lá é o ponto zero também, gente. Quem não sabe, o município começa ali do ponto zero. Aí vai norte, sul, leste e oeste. Então, você perguntar qual é o ponto zero, o trevo, a gente chama popularmente de trevo das emas, né? Por causa das emas que estão lá, né? É legal isso aí, é bom a gente saber um pouco. Já estamos também estudando história aqui com o professor Mauri. Muito obrigado pela sua presença. Algo mais que você gostaria de passar para os nossos ouvintes e telespectadores? Agradecer a oportunidade novamente, né? E reforçar, assim, que os pais sempre procurem as escolas quando tiver qualquer dúvida, né? Porque às vezes a gente escuta os pais aí com certa reclamação, mas às vezes não procurou a escola para saber o porquê disso, o porquê daquilo, né? Esse próprio problema que teve da creche, a gente foi leal, chamou os pais, tá acontecendo isso, nós precisamos que vocês ajudem até fazer a reforma. Todos os pais que estavam lá entenderam. Mas tiver qualquer queixa, procure a gente também, se queixa, pergunta. Eu já tive aí, cada dia a gente recebe a população, o gabinete está aberto lá, não é um gabinete fechado. Tem coisas que a gente consegue resolver, a gente resolve. Coisas que não consegue porque nós temos a lei que nem sempre a gente concorda, né, com certas coisas que a lei faz, né? Vem visto muitas coisas que acontecem no país, mas é um ditado que diz: sed lex dura lex. A lei é dura, mas é a lei. Então cumpra o que está sendo determinado. Tá certo, então, Maurício. Então, muito obrigado. E assim que tiver alguma informação sobre essas mudanças aí, eu peço que você puder trazer até a gente aqui pra gente poder repassar também para os nossos ouvintes, né? Enquanto nós estamos falando aqui, cada um falando no microfone, a população está ouvindo em vários rádios e em várias plataformas, né? Isso. Você agradeço a oportunidade de novo e estamos aí de novo. Daqui um dia a gente volta aí para maiores informações. Tá certo, então. Muito bem, agora são 11h50. Vamos ali para um rapidíssimo intervalo, né? Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua sintonia. E lembrando que o Jornal Destaque News amanhã tem mais bate-papo aqui trazendo para vocês muitas informações, porque o Jornal Destaque News não para. 11h51. A sequência mais quente do inverno. Esta é a Rádio Integração FM, canal 211. Somos uma emissora comercial operando na frequência 90.1 MHz. Uma emissora do Grupo Carvalho de Comunicação. Trabalhamos com 2 estúdios simultâneos. Um em Chapadão do Céu, na Avenida Netuno Sul, 385 Centro, direção Adriano Diogo.
outro no Chapadão do Sul, na rua 17, número 625 Centro, direção Aguinaldo Carlos Otero. Anote nosso WhatsApp 64 99212 6976. Goiás, Mato Grosso do Sul estão ligados na Integração FM. São 3 estados em uma só frequência.